Você quer construir mini casas ou mini apartamentos para alugar e descobriu que a prefeitura exige que coloque vagas de garagem dentro do seu terreno? Então, se você está com esse pepino, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane. Vim bater um papo com você a respeito de exigência de estacionamento. O que você fazer para evitar um projeto equivocado de estacionamento no seu terreno. A gente recebe muitas perguntas de clientes e sugestões. Quem sabe coloca meus carros no estacionamento dessa forma ou daquela, porque assim vai economizar espaço. O que muitas pessoas não sabem é que existem normas para estacionamento com tamanho de vagas, por exemplo, 2,5 por 5, uma vaga de carro. Tem prefeituras que pedem 4,5, tem prefeituras que em vez de 2,5 pedem 2,40, até 2,30. Mas em torno aí de 2,5 por 5, uma vaga de estacionamento. Então, eu elenquei aqui 6 erros que você não deve cometer na hora de pensar em como colocar os carros dentro do seu terreno. O primeiro e mais óbvio é não considerar o espaço de manobra. Às vezes a pessoa imagina que consegue colocar, conseguir encaixar uma vaga de 2,5 por 5, só que atrás do carro tem que ter 5 metros livre, não pode ter pilar, não pode ter nada atrás dessa vaga, porque o carro precisa dar ré e manobrar ali. Então, essa área de manobra é muito comum as pessoas esquecerem de contabilizar ali na hora de organizar os carros. É claro que quando eu falo que é muito comum as pessoas esquecerem, eu não estou me referindo aos meus colegas arquitetos, porque a melhor coisa é você procurar um arquiteto para resolver esse problema aí no seu terreno. Mas digamos que você tem ali alguma coisa que você já está fazendo, já começou, enfim, e quer saber como é que se faz, então coloquei aqui as ciladas para você não cair. Uma outra coisa muito comum é o cliente imaginar que o estacionamento oblíquo vai ocupar menos lugar no terreno. Eu vou colocar aí uma foto do que é um estacionamento oblíquo e de que forma assim os clientes nos sugerem. Jane, se a gente colocar assim dessa forma oblíqua, o carro vai fazer a manobra já no sentido que está entrando ou saindo e vai ocupar menos espaço. Só que não ocupa menos espaço. Se a gente considerar de uma ponta a outra da vaga, ela também ocupa um lugar. Então, embora a manobra seja num outro sentido, é um estacionamento que também vai ocupar bastante espaço. E a gente continua precisando ter a área de manobra. Uma outra coisa muito comum é o cliente chegar para nós um determinado tamanho lá de terreno. Meu terreno tem tanto, portanto eu consigo colocar tantos carros, porque eu já sei o tamanho da vaga, já sei o tamanho da área de manobra, então eu coloco um carro ao lado do outro e cabem 10 carros. Mas o cliente esquece que a caixa de escada para subir para os andares superiores, ela ocupa praticamente o tamanho de uma vaga. Então, às vezes até um pouco mais do que uma vaga. Então, ali a gente tem que considerar nesse térreo ali onde vão os carros, imaginando aqui que nós temos um térreo com pilotis e os andares superiores, a caixa de escada ocupa um grande espaço. Então, a gente não pode esquecer dela. Uma outra coisa que às vezes é possível e às vezes não é ocupar o recuo frontal com estacionamento. Vamos supor que a gente tenha um terreno de 12 metros de frente, cada vaga 2,5. Então a gente coloca 2 vagas, 5 metros, mais 2 vagas, mais 5 metros são 10, sobra 2 metros para passar o pedestre. Ou 11, sobra 1 metro para passar o pedestre. Às vezes é possível fazer. Tem prefeituras que não permitem que se estacione no recuo de jardim. Elas querem que ali seja um jardim e apenas uma entrada de carro. Não permite transformar esse recuo em estacionamento. Outras permitem. Então é importante saber disso. Um outro equívoco que a gente percebe bastante aqui no escritório é quando a pessoa também não tem conhecimento de algumas regras da prefeitura e algumas prefeituras permitem que se rebaixe a guia, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente chama meio fio, em outros lugares do Brasil se chama guia, em outros lugares se chama cordão da calçada. Então é onde termina a calçada e começa a rua onde passam os carros, e aquela guia ali precisa ser rebaixada para o carro entrar no terreno. Tem prefeituras que deixam rebaixar só 40% da frente do terreno, por exemplo, ou 3 metros, por exemplo, que entre um carro só. E para permitir que tenham nessa rua lugares para estacionar o carro. Porque o que acontecia muito antes?
os prédios todos rebaixam toda a guia para entrar carro em toda a frente do prédio. A pessoa dá 3 voltas na quadra e não consegue nunca um lugar para estacionar, porque não sobraram lugares na rua para estacionar os carros. Então, muitas prefeituras têm essa preocupação, que a gente não rebaixe toda a guia na frente do prédio, deixando lugar para que os carros estacionem na rua. Então, algumas estabelecem lá um percentual da frente do terreno, outras estabelecem que só pode rebaixar 3 metros. Nesse caso, a gente não pode estacionar na frente de todo o terreno vários carros um ao lado do outro. A gente tem que usar esse rebaixo da guia para a entrada do carro e depois lá dentro do terreno a gente tem que resolver como estacionar. Estávamos fazendo esses dias um projeto para uma das capitais aí no Brasil, onde não era permitido a manobra de carros na calçada. Isso significa que os carros só podem entrar de frente numa guia rebaixada de 3 metros, com um portão de 3 metros, entrar de frente e sair de frente. Não se pode estacionar na diagonal, por exemplo, do recuo, porque esse carro vai ter que fazer uma manobra na calçada. Então é uma particularidade de uma das capitais aí do Brasil. Então a gente precisa ver isso, essas normas e regras, para pensar em como colocar esses carros dentro do terreno. Uma outra coisa que a gente precisa contar também é que os pilares que descem lá, que estão sustentando os andares superiores, eles não contam dentro do tamanho da vaga. Se a vaga do carro é 2,5, entre uma vaga e outra tiver um pilar, a gente tem que considerar o tamanho da vaga mais o tamanho do pilar. O pilar não pode ficar para dentro do tamanho da vaga. Então são várias coisinhas que a gente precisa considerar quando a gente precisa estacionar os carros dentro do terreno. E isso muitas vezes é uma exigência da prefeitura, da onde a gente quer construir. Você já teve algum problema enquanto você estava tentando estacionar e a área de manobra estava fora de norma? Você não sabia como ia fazer para colocar o carro naquela vaga? Às vezes acontece, né? Me conta aí embaixo nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você evite esses erros aí na hora de planejar o seu estacionamento. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!